Olá a todos, Xian, bem-vindos a um novo vídeo, que será um pouco diferente. Será uma mistura entre os relatórios e os vídeos que faço reagindo a coisas do Twitter. Por quê? Porque no dia 27 de fevereiro faleceu o ator Jim Hackman. Vocês devem ter ouvido falar, talvez sim, talvez não, talvez o conheçam, talvez não. E até aí, uma notícia normal. Quer dizer, era um ator de 95 anos, então podemos presumir que ele morreu devido à idade. Mas acontece que há circunstâncias muito estranhas em torno de sua morte. Circunstâncias que também envolvem a morte de sua esposa, que foi encontrada sem vida em casa, e a morte de um dos cães que eles tinham, que foi encontrado sem vida trancado em um móvel que estava dentro do banheiro. Um móvel tipo um armário, um lugar onde eles usavam para guardar os objetos do banheiro, e este cachorro estava trancado lá dentro. Além disso, há outras circunstâncias bastante estranhas que têm a ver com a forma como encontraram esses corpos. Em que situação estava a casa quando eles entraram nela? E um par de teorias conspiratórias que estão rondando toda essa questão. Teorias que têm a ver com Jeffrey Epstein, teorias que têm a ver com Hollywood, com os famosos e demais. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos revisar o que estão dizendo no Twitter e nas notícias sobre este tema. E vamos estar revisando essas teorias para ver se aparecem mais dados, para ver se podemos esclarecer um pouco o que aconteceu. Para quem não conhece Jim Hackman, preparamos um brevíssimo relatório para o canal que deixo com vocês. A seguir, no dia 27 de fevereiro de 2025, o mundo do cinema perdeu uma de suas figuras mais emblemáticas, Jim Hackman. O ator de 95 anos foi encontrado sem vida ao lado de sua esposa, Betsy Araqua, de 63 anos, e seu cachorro em sua residência em Santa Fé, Novo México. As autoridades locais informaram que não há suspeita de crime, embora as causas exatas das mortes ainda estejam sob investigação. Eugene Allen Hackman nasceu em 30 de janeiro de 1930 em San Bernardino, Califórnia. Filho de Eugene S. Rahatman, editor de um jornal, e Lydia Gray, viveu uma infância marcada pela separação de seus pais em 1943. Aos 16 anos, mentiu sobre sua idade para se alistar na Marinha dos Estados Unidos, onde serviu como operador de rádio em destinos como China, Havaí e Japão, durante 3 anos. Após seu serviço militar, Rahatman estudou jornalismo na Universidade de Illinois. No entanto, sua paixão pela atuação o levou a se inscrever na Pasadena Playhouse de Los Angeles. Lá ele conheceu Dustin Hoffman, com quem compartilhou uma amizade próxima e enfrentou desafios iniciais. Devido à sua aparência pouco convencional para os padrões de Hollywood da época, o talento de Hackman começou a ser reconhecido com seu papel em Bonnie and Clyde, de 1967, onde interpretou Buck Barrow, irmão do personagem de Warren Beatty. Esta atuação lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Sua consagração chegou com The French Connection de 1971, onde deu vida ao detetive Popeye Doyle, papel que lhe concedeu seu primeiro Oscar como melhor ator. Durante as décadas de 1970 e 1980, Hackman se destacou em diversos papéis, mostrando sua versatilidade. Em filmes como The Conversation, de 1974, Superman, de 1978, como o vilão Lex Luthor, e Mississippi Burning, de 1988, que lhe valeu outra indicação ao Oscar. Em 1992, ganhou seu segundo Oscar com seu papel em Unforgiven, dirigido por Clint Eastwood. Hackman foi casado com Faye Maltese de 1956 até 1986, com quem teve 3 filhos. Em 1991, casou-se com Betsy Arakawa, uma pianista com quem compartilhou seus últimos anos. Em 2004, decidiu se aposentar da atuação para se dedicar à escrita e à pintura, mantendo-se longe dos holofotes e levando uma vida tranquila no Novo México. Com uma carreira que abrangeu mais de 6 décadas e mais de 80 filmes, Jim Hackman deixou uma marca indelével na história do cinema. Seu talento, versatilidade e carisma o tornaram um dos atores mais respeitados da história de Hollywood. Recebeu inúmeros prêmios, incluindo 2 prêmios Oscar, um por The French Connection e outro por Unforgiven, 4 Globos de Ouro, um British Academy of Film and Television Arts e um Screen Actors Guild Award. O falecimento de Gene Hackman marca o fim de uma era. Seu talento, disciplina e dedicação à atuação o tornaram um ícone.
Apesar de sua ausência física, seu trabalho seguirá vivo nas telas globais, inspirando gerações futuras. Agora, especificamente, o que aconteceu? Bem, temos a chamada para o 911 que um deles fez. Basicamente, acho que é um dos guardas do lugar onde ele morava. Ou alguém da manutenção, é alguém que encontrou os corpos? Vamos ouvir. A chamada para o 911, acho que está em inglês, vamos ver se conseguimos traduzir. Aqui é Eric Rickan do Southern Beach Summit, junto com Pat, Tantos e Louie. Acho que acabamos de encontrar duas ou uma pessoa doente dentro da casa. Basicamente é chamado o 911, atende o operador e ele diz que é ele. É como o cuidador. O caretaker é como o cuidador de do lugar que está aí, ou seja, da casa. E ele diz: acho que encontrei dois corpos, acho que encontrei um ou dois corpos mortos dentro de uma casa. Bem, e eu pergunto qual é o endereço? Não há endereço. Ninguém responde. Diz: eu vou esperar aqui. Diz: mandem alguém rápido. E você trabalhou no país? Bom, e basicamente dá a indicação de onde está, diz que vai ficar aqui. Mandem alguém quando? Quando vierem, vão me encontrar nesse lugar e vamos entrar. Ele reafirma ser o cuidador dessa subdivisão, onde há personagens no departamento de cuidado e amor, alguém que almeja chegar lá. Você me dará muito disso e ainda mais. Dê-me um segundo, deixe-me falar com os paramédicos, está com as pessoas, agora com os pacientes. Sim, estou na sua propriedade, não há endereço. Então vamos ter que nos encontrar com a ambulância ou com a polícia, perto da entrada, digamos, da casa para a casa. Ele pergunta se o paciente é homem ou mulher e ele responde. Ele menciona um homem e uma mulher, possivelmente questionando se estão respirando ou acordados, mas afirma não ter ideia. E ele explica que está olhando pela janela e que ela está deitada no chão. Vai ser um irmão branco? Não, 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 não. Está se movendo ou algo? E ele, não sei. E ele diz, não está se movendo. Já mandei alguém. E o operador diz a ele que as unidades já estão a caminho. Ele diz para se encontrarem na entrada da casa, pois será necessário um código para entrar. Bom, basicamente, essa foi a ligação para o 911, ligação para o 911 que alertou as autoridades. A ligação não diz muito, mas basicamente esse cuidador vê a Betsy Arakawa caída. E ele a vê da janela, e ele não entra na casa, não quer se envolver lá. Ele diz que a vê caída dentro da casa. Mandem as unidades. E foi aí que o 911 foi alertado sobre o que estava acontecendo. As notícias dizem que Jim Hackman e sua esposa foram encontrados parcialmente mumificados. Há pílulas espalhadas pelo banheiro. Aqui temos outro tweet que fala um pouco mais. Diz: Jim Hackman, lendário ator de Hollywood conhecido por filmes como The Frame Connection e Os Imperdoáveis, foi encontrado morto em sua casa Novo México com sua esposa e um cão. A descoberta, feita por trabalhadores de manutenção, ocorreu ao menos 9 dias após o último evento registrado no rastreador de passos de Hackman, fechado em 17 de fevereiro de 2025. Esta linha do tempo levantou questões sobre por que alguém demorou tanto para notar sua ausência, especialmente dada a fama de Hackman. As descobertas iniciais da polícia indicaram que não houve trauma externo, e os testes de intoxicação por monóxido de carbono deram negativo. A causa da morte não é esclarecida. A investigação envolveu a apreensão de vários itens, incluindo medicamentos como Tylenol, medicamentos para a tireoide e diltiazepam, um comprimido para a pressão arterial alta, como 2 celulares verdes, uma agenda de 2025 e registros médicos de MyQuest e Quest Diagnostic. Esses detalhes sugerem que a polícia está explorando possíveis pistas médicas ou relacionadas à comunicação. As circunstâncias provocaram especulações, particularmente em torno do atraso na descoberta e nas mortes simultâneas de Hackman e sua esposa. Alguns se perguntam se os medicamentos poderiam ter desempenhado um papel, enquanto outros questionam se os telefones celulares ou a agenda contêm pistas sobre os últimos dias. As teorias da conspiração variam desde jogo sujo por partes desconhecidas até encobrimento por parte das autoridades. Algumas até vinculam as mortes aos papéis passados de Hackman ou sociedades secretas.
A participação dos trabalhadores de manutenção na descoberta adiciona outra camada de intriga, com perguntas sobre sua presença e possíveis conexões no caso. Esse tweet é bastante explicativo e é o que estamos propondo, digamos, em tudo isso. Temos uma notícia da Dakota News, por exemplo, que diz que o xerife afirma que Jim Hackman e sua esposa testaram negativo para monóxido de carbono. A autópsia preliminar não determinou a causa da morte do ator vencedor do Oscar, Jim Hackman, e sua esposa em sua residência em Santa Fé, Novo México. Mas descartaram que tenham morrido por envenenamento por monóxido de carbono, disse na sexta-feira o xerife que lidera a investigação. A condição dos corpos encontrados na quarta-feira indicou que as mortes ocorreram pelo menos vários dias antes e que não havia sinais de crime. Em uma coletiva de imprensa, o xerife do condado de Santa Fé, Adam Mendoza, disse que o exame inicial realizado pelo médico legista não mostrou sinais de monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro produzido por eletrodomésticos de cozinha e outros itens que queimam combustível quando se acumulam em casas mal ventiladas, pode ser fatal. Mendoza também disse que um exame do marca-passo de Hackman, de 95 anos, mostrou que parou de funcionar em 17 de fevereiro, o que significa que ele pode ter morrido. 9 dias antes, Hackman foi encontrado em uma entrada. Sua esposa Betsy Arakawa, de 65 anos, foi encontrada em um banho de gelo. Havia um aquecedor perto de sua cabeça e havia pílulas espalhadas ao lado de um frasco de medicamentos aberto no balcão. Os investigadores disseram que provavelmente o aquecedor caiu quando ela caiu. Não se saberá se as pílulas ou outras drogas foram um fator até que os testes toxicológicos sejam concluídos nas próximas semanas. Os examinadores analisarão sangue e urina, se disponíveis, mas também poderão recorrer a um líquido oleoso que normalmente se acumula nas cavidades pulmonar e abdominal, e amostras de músculo e cérebro para ajudar a determinar as causas da morte. Vamos ver o que mais temos. A autópsia inicial não encontrou trauma externo nos corpos. O Dr. Victor Wendt, patologista forense, disse que há muitas razões pelas quais um corpo poderia ser encontrado no chão, sem nenhum tipo de golpes ou hematomas, mesmo se simplesmente se deitou porque se sentia mal. Os investigadores planejaram revisar telefones, agendas do casal e contatar familiares, vizinhos e trabalhadores da comunidade. O casal era muito reservado, o que dificulta a reconstrução de uma cronologia, disse Mendoza. As autoridades não acreditam que a casa tinha câmeras de vigilância. Ele e outro bom trabalhador 911 diz. Disseram mais tarde às autoridades que raramente viam os proprietários e que o último contato com eles havia sido há 2 semanas. Aqui no jornal La Nación temos uma notícia que diz. Enquanto isso, as autoridades tentam desvendar o que aconteceu dentro da casa que compartilhavam. Novo México, as filhas de Jim Hackman, Elizabeth e Leslie e sua neta, quebraram o silêncio e se referiram à misteriosa morte do ator e de sua esposa, a pianista Betsy Arakawa. Em um comunicado publicado pela People, as herdeiras do protagonista de Contato na França anunciaram com grande tristeza o falecimento de seu pai, Jim Hackman, e de sua esposa Betsy. Foi amado e admirado por milhões de pessoas em todo o mundo por sua brilhante carreira como ator, mas para nós sempre foi apenas papai e avô. Sentiremos muito sua falta e estamos devastadas pela perda, garantiram. Horas antes, Elizabeth, de 63 anos, havia indicado ao TMZ que a família ainda não estava certa do que aconteceu. Embora suspeitassem que a morte de Hackman e Arakawa poderia ter sido causada por inalação de monóxido de carbono. Inicialmente, o escritório do xerife do condado de Santa Fé não suspeitava de crime. Como fator nessas mortes, a teoria da intoxicação caiu por seu próprio peso. Horas mais tarde, quando a companhia de gás da região indicou que não havia sinais nem evidências que indicassem que houve problemas associados com os canos dentro e ao redor da residência. De acordo com a TMC, o Departamento de Bombeiros também não achou indícios que sugiram essa possibilidade. A investigação da morte do casal e do seu pastor alemão tomou um rumo na quinta-feira à tarde. A morte das 2 pessoas é suficientemente suspeita por natureza para exigir uma busca e investigação exaustiva. Porque a parte denunciante encontrou a porta principal da residência sem segurança e aberta, afirma uma ordem de busca divulgada pela TMC. Os agentes observaram um cão saudável solto na propriedade, outro também saudável, perto da mulher falecida, um cão morto a 3 ou 4 metros da mulher. Em um armário dentro do banheiro, o aquecedor movido, o frasco de pílulas aberto e pílulas espalhadas ao lado da mulher.
O homem falecido, localizado em um quarto separado da residência e sem sinais evidentes de um vazamento de gás, indica o relatório. O boletim de ocorrência também indica que os corpos foram descobertos por 2 trabalhadores de manutenção que não viam o casal há 2 semanas. Os homens informaram às autoridades que a porta principal estava entreaberta quando chegaram. No entanto, os agentes não encontraram sinais de que a entrada foi forçada. Segundo o TMZ, a polícia encontrou a mulher, de 64 anos, deitada de lado no chão do banheiro, com um aquecedor preto perto de sua cabeça. Eles creem que o objeto teria caído do aparador se ela tivesse sofrido uma queda brusca. Também encontraram um frasco laranja de medicamentos no balcão e pílulas espalhadas. Seu corpo estava decomposto e mostrava inchaço no rosto e sinais de mumificação nas mãos e pés quando os agentes a encontraram. Quanto a Hackman, seu corpo estava em um quarto perto da cozinha. Ele estava completamente vestido e suspeita-se que também caiu porque seus óculos de sol estavam ao lado dele no chão. Depois de avaliar todos os detalhes da investigação preliminar, os agentes responsáveis pelo caso solicitaram um mandado de busca na propriedade. Porque consideram que as mortes do ator e de sua esposa são de natureza suficientemente suspeita para requerer uma busca e investigação exaustiva. E isso é o que temos por agora com relação a Jim Hackman e sua esposa e o cachorro, que foi encontrado morto, também trancado dentro de um armário. Comenta-se sobre várias possibilidades de um pacto mortal. Também se fala que talvez eles haviam pactuado que se ele morresse, ela iria tirar a própria vida. O motivo é desconhecido. Pode ser que o cachorro esteja morto dentro do armário, então isso teria relação com ele. Nessa situação, o pacto também incluía o cachorro. Fala-se que foram assassinados, por isso a porta da frente estava aberta e sem trinco. É aí que entram as teorias da conspiração referentes a Hollywood. Eles moravam perto da casa que era de Jeffrey Epstein, então se fala desses tipos de questões. Essas teorias da conspiração sempre aparecem em casos desse tipo, mas ainda não há nada concreto. É tudo muito suspeito, é tudo muito suspeitoso. Principalmente porque se supõe que ele havia morrido 9 dias antes de ser encontrado. Então, precisamos estabelecer em que momento ela morreu, em que momento o cachorro morreu e por que o cachorro estava trancado dentro daquele armário. E por que os outros cachorros não? Por que os outros cachorros estavam soltos e andando pela propriedade? Um mistério intriga Hollywood. Estas são as pistas que estão agora neste momento aparecendo, mas ainda não é um caso encerrado. Ainda não foi dada uma versão oficial dos fatos. Portanto, isso nos deixa espaço para continuar investigando o caso se outros dados aparecerem. Se vocês querem que continuemos investigando o caso de Jim Hackman, simplesmente curtam este vídeo e comentem. Segunda parte. Se vocês querem uma segunda parte sobre o caso, nesses dias vocês devem ter ouvido. A atriz Michelle Trachtenberg faleceu, uma atriz que morreu muito jovem. Acredito que ela tinha 39 anos quando morreu, sendo mais jovem que eu. E também foi em circunstâncias estranhas, também foram situações nas quais nos últimos dias foram feitos comentários sobre seu estado de saúde, sobre sua aparência, de que ela não parecia saudável. Ela havia passado por um transplante de fígado médico há relativamente pouco tempo. Ela estava com o rosto amarelo, com os olhos também amarelos, e também começaram a falar sobre situações estranhas. Foi suicídio? Foi assassinato? Teve algo a ver com o seu transplante? O que causou a morte de Michelle Trachtenberg? Se quiserem que abordemos isso, peçam nos comentários para fazermos um vídeo a respeito. Por enquanto, este é o vídeo de Jim Hackman, mas não descartamos que façamos uma segunda parte sobre este caso. E se quiserem que façamos sobre Michelle, também podem pedir e fazemos um vídeo a respeito. Conto-lhes que nesses dias vamos começar com um novo formato neste canal que se vai chamar A Morgue, e vai ter a ver com as autópsias de famosos de Hollywood. Vamos falar sobre o que disseram os médicos legistas quando se depararam com os corpos de famosos que morreram em circunstâncias estranhas. Estamos citando casos como os de Michael Jackson e Amy Winehouse, por exemplo. O que dizia o relatório forense? O que foi encontrado em seus corpos? Quais foram as causas de suas mortes? Começaremos esta sessão na próxima semana. Fiquem atentos se não estão recebendo notificações dos vídeos. Tenho visto isso acontecer e muitos comentários sobre o assunto. Toquem novamente o sininho que se encontra aqui embaixo. Se tiverem um desenho de sininho, retirem-no e toquem novamente. Ou seja, ativem-no novamente, ou se quiserem, podem se desinscrever e se inscrever novamente. Ou seja, basicamente mostrem interação com os vídeos.
Porque às vezes o YouTube, quando alguém não comenta por muito tempo, não deixa like ou sai dos vídeos antes de terminar e mais. Ele interpreta como se houvesse uma falta de interesse no conteúdo, então para de recomendar os vídeos para essa pessoa. Para que o YouTube recomende os vídeos e eles apareçam na página inicial e assim por diante? Simplesmente precisam interagir com o vídeo, comentar, deixar um like, se inscrever, ou seja, se desinscrever e se inscrever de volta, tocar o sininho novamente, desativá-lo e ativá-lo de novo. Qualquer atividade ou interação que façam com o vídeo já está de volta. O YouTube vai considerar que vocês estão interessados no canal e vão voltar a recomendar os vídeos. Isso já aconteceu comigo várias vezes, estou totalmente acostumado. Se estiverem incomodados que o YouTube não recomenda meus vídeos, toquem por aí. E certamente essa interação será reativada. Por agora não tenho mais nada a dizer. Confiram os vídeos mais recentes que postamos. Muitos vídeos foram publicados ultimamente e talvez vocês nem tenham notado. Então confiram lá na seção Vídeos do meu canal, onde aparecerá tudo o que postamos recentemente, bem? Se perderam algum post, confiram, pois postamos vários. Sem mais delongas, deixo aqui novos vídeos para vocês maratonarem. E eu me despeço. Sou Magnus Mephisto e certamente nos veremos no próximo vídeo. Adeus!